Cesareia de Filipe. A cidade de Cesareia de Filipe localizava-se a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, próxima à base sudoeste do Monte Hermon. Ela foi renomeada em honra ao imperador e ao tetrarca Filipe, que governava a região. Jesus e os discípulos visitaram a área pelo menos uma vez, e a significativa confissão de Pedro ocorreu ali. Após as conquistas de Alexandre, o Grande, e a disseminação do helenismo, uma grande caverna no local tornou-se um santuário ao deus Pan, e o lugar passou a ser chamado de Paneias. Pan era o deus grego da natureza, dos locais selvagens, pastores, rebanhos, cabras e da música rústica, além de ser associado à fertilidade. Ele era representado como um ser com pernas, cascos e chifres de bode, e torso, braços e cabeça de homem. O uso do santuário religioso em Paneias desde o século III a.C. é evidenciado por menções em relatos da época de Antíoco III. O santuário existiu na cidade do século III a.C. ao século V d.C., quando a população e o governo tornaram-se tão profundamente cristãos que os santuários pagãos foram finalmente abandonados. Assim, o local tinha uma longa história de uso antes do século I d.C., e provavelmente havia adoradores de Pan frequentando o sítio durante o tempo de Jesus. Após a região ser conquistada por Roma em 63 a.C., o controle passou para Filipe, o tetrarca, após a morte de seu pai, Herodes, o Grande. Filipe construiu uma cidade ali por volta de 2 a.C., chamando-a primeiro de Cesareia Paneias e depois Cesareia de Filipe, em honra ao imperador Augusto e a si mesmo. Moedas de seu reinado no início do século I d.C. foram encontradas com a inscrição Filipe Tetrarca em grego, exatamente como Lucas se referiu a ele ao listar os oficiais do governo na época de Jesus. Evidências de adoração no local, do período helenístico ao bizantino, incluem ossos de animais e oferendas de cerâmica. Nichos na encosta rochosa ao lado da caverna abrigavam estátuas de Pan. A caverna maciça, que descia profundamente na terra, era considerada por muitos pagãos como uma entrada para o Hades, ou inferno. Durante o tempo de Jesus, santuários a Pan e um templo ao imperador Augusto localizavam-se perto da caverna. Em Cesareia de Filipe, Jesus fez uma declaração famosa a Pedro que se conectava ao cenário geográfico e religioso do local. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Considerando que Pedro significa pedra ou formação rochosa maciça, e dada a história da caverna ser vista como uma porta para o Hades, os exemplos seriam óbvios para os ouvintes da época. Como a cidade era extremamente pagã, as afirmações de Jesus sobre o Deus vivo e sobre as portas do Hades não vencerem a igreja tornavam-se ainda mais impactantes naquele contexto, e Jesus Cristo era essa pedra. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.